Olá a todos, bem-vindos de volta. Nas últimas semanas, os mercados estão bem voláteis. Há muitos nomes que caíram significativamente e outros que não caíram tanto ou nem caíram. Se olharmos para o desempenho aproximado do último mês, podemos ver que grandes nomes estão em queda, sofreram um impacto. Por outro lado, Apple subiu 33%, Google 178% e Amazon também teve alta. Eli Lilly se mantém estável como a primeira farmacêutica a alcançar $1 trilhão em valor de mercado. Mas aí você tem outros players como a Meta, que caiu 19%, a Oracle caiu quase 28%, a AMD caiu 14% e, claro, muitos outros nomes por aí que sofreram bastante. Mas como eu disse no vídeo anterior, talvez olhando para, digamos, nomes mais entediantes, eu os chamo de entediantes porque já são empresas grandes. Empresas consolidadas que talvez não tenham aquele potencial de crescer 10 ou 20 vezes, mas ainda têm potencial para superar o mercado. Pode ser a hora. Pode ser a hora de olhar para esses nomes agora e adicionar mais. Se você gosta dessas empresas e dos preços atuais. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 4 empresas. Sim, eu possuo essas 4 empresas: Uber, Amazon, Mercado Livre e Meta. E claro, só porque eu falo dessas 4 empresas não significa que não existam outras 20 empresas que estão sendo negociadas a preços muito atraentes neste momento. Você investiu em outras também? Conta nos comentários. Se curtiu o vídeo, interaja aí. Agradeço muito. Para mais apoio, veja o link na descrição ou comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar. Acesse fullcom/CautInvesto. Obrigado. Agradeço especialmente a Fiscal Eye, antes FinChat, pelo patrocínio deste vídeo. É a plataforma de pesquisa de ações que eu uso todos os dias. Você já viu isso em todos os vídeos. Link na descrição e comentário fixado garante 15% de desconto. Novos usuários terão 2 semanas grátis de Fiscal Pro. Todos os dados mostrados nos vídeos vêm desta plataforma. Primeiro temos aqui Uber. Uber voltou aos $80 este ano, mas já subiu 328%. É uma empresa de 174 bilhões de dólares. Agora, o PL atual da Uber, sim, é menor do que o projetado, houve alguns fatores pontuais que aconteceram ali. 108 vezes o PL atual, 248 vezes o PL projetado. Mas se você olhar para o preço sobre fluxo de caixa livre, o projetado é 168 vezes, na minha opinião, não é caro. Em termos de margem, ainda está muito bom. Claro, com a Uber, para mim, a principal tese negativa sobre a Uber é que se houver apenas 2 empresas de veículos autônomos que vão dominar 90% do mercado, isso vai ser um problema para a Uber. Enquanto isso não ocorrer, a Uber ficará bem. Olhando o desempenho recente da Uber, a receita total subiu 204% no último trimestre em relação ao ano anterior. Fluxo de caixa livre, isso é algo que é realmente impressionante na Uber. Antes, isso era uma máquina de queimar dinheiro. Quando mudaram isso, só subiu e foi para a direita. Aqui vemos ainda melhor. Se analisarmos os últimos 12 meses, a margem de fluxo de caixa livre mudou significativamente nesse período. Q4 2022, 2%. Vamos considerar 2% de margem de fluxo de caixa livre. Agora estamos em 175% em dólares americanos, 86 bilhões de fluxo de caixa livre gerados nos últimos 12 meses. Isso, é claro, também permite que eles invistam bastante. Invistam em empresas de audiovisual e também recompre ações e, na verdade, façam algumas recompras aceleradas. No início deste ano, sentiram que suas ações estavam muito subvalorizadas. Olhando para a margem operacional, a mesma coisa aconteceu aqui. Nos últimos anos, passou de negativa para agora 92%. O retorno do capital investido da Uber, 425, subiu para 255%. No geral, o total de viagens está aumentando. O último trimestre foi muito forte para eles. O número de clientes ativos mensais cresceu 174% no último trimestre. O total de reservas brutas aumentou, 214%, chegando a 4,974 bilhões. A receita de mobilidade cresceu um pouco mais rápido que no trimestre anterior, e a de entregas subiu 29% em relação ao ano passado. Depois temos o setor de frete. Basicamente, é um negócio que não está crescendo no momento. A Uber também possui um negócio relevante de publicidade. Ela também tem um negócio de assinatura significativo, o Uber One, que garante que o ecossistema da Uber cresça e fique cada vez mais forte. Uber, para mim, abaixo de $90, para mim, é uma escolha fácil.
Analisando os gráficos, percebe-se que sim, na quinta-feira a Uber caiu, assim como várias outras empresas. Ficamos abaixo da média móvel de 200 dias, que está em $869. Agora, se olharmos para as quedas aqui, as ações da Uber costumam ter uma queda de 5 a 10% a cada 41 meses e uma queda de 10 a 15% a cada 262 meses. Agora, claro, neste momento, como você pode ver claramente, estamos meio que em território desconhecido. Podemos ver uma recuperação? Talvez, mas eu já estou comprando nesses níveis. Indo para a segunda empresa, que é o Amazon. Ainda assim, a Amazon está totalmente instável. Neste ano, as ações da Amazon se destacaram com desempenho superior nos últimos 3 anos. Ela subiu 138% e em 5 anos, 425%. Mas como você sabe, eu adoro a Amazon, sou um grande fã da empresa. Sou acionista. A Amazon vale 23 trilhões de dólares. É uma daquelas empresas em que posso dizer com muita tranquilidade que é para comprar e segurar, comprar e esquecer. Sim, talvez não seja a mais barata. Mas, novamente, a Amazon é realmente uma empresa onde cada dólar que eles ganham, eles simplesmente reinvestem no próprio negócio, porque eles querem crescer ainda mais. Eles querem basicamente aumentar o mercado total endereçável deles, que é algo que eles vêm fazendo nas últimas 2 décadas. Mas está mais barato hoje do que estava há alguns anos, isso é certo. Seja pelo PL, preço ou fluxo de caixa livre, como preferir. Agora, a Amazon é sim uma dessas grandes empresas que não recompra suas próprias ações, ou pelo menos ainda não. Aliás, a receita da Amazon nos últimos 12 meses foi de 691 bilhões de dólares. Eu realmente acredito que a Amazon vai ser a primeira empresa a gerar 1 trilhão de dólares em receita em um único ano fiscal. E sim, eu realmente acho que eles vão ultrapassar o Walmart como a maior empresa em geração de receita. Como pode ver na Amazon, nos próximos 2 anos fiscais. Então, no ano fiscal de 26 e no ano fiscal de 27, eles devem crescer a receita em cerca de 10%, o que significa que vão alcançar dólares americanos, 860 bilhões, 76 milhões em receita no ano fiscal de 27. Olhando para o caixa das operações, espera-se que isso cresça 215% no ano fiscal de 25, chegando a 1,408 bilhão de dólares americanos. Depois, crescer mais 218% no ano fiscal de 26 e mais 202% no ano fiscal de 27, chegando a 20.653 bilhões de dólares em caixa das operações. Agora sabemos que as lojas online são atualmente a principal fonte de receita deles. Lojas online nos últimos 12 meses, depois também as físicas. Essas são as linhas de negócio de crescimento lento para a Amazon, mas aí você tem, é claro, a Amazon Web Services. No último trimestre, o crescimento reacelerou, atingindo 202%. Eu realmente acho que vamos ver um crescimento de mais de 20% ano a ano nos próximos trimestres. Por quê? Porque as comparações anuais também ficarão mais fáceis. Você tem os clusters da Anthropic entrando em operação, então eu realmente acho que isso vai ajudar. Então você tem seus 200 bilhões de dólares americanos em RPO, que aumentaram 22% em relação ao ano anterior. Mas isso não é tudo. Sim, serviços de assinatura. Esse também é um negócio de 48 bilhões de dólares americanos nos últimos 12 meses crescendo, 107% publicidade crescendo, 206% para dólares americanos. Dólares americanos, 646 bilhões. Além disso, nos últimos 12 meses, só para mostrar a escala e o tamanho desse negócio, e o que estamos vendo agora é a Amazon, com margens operacionais em torno de 11%, uma grande diferença de onde estava há alguns anos. Se você observar a margem de fluxo de caixa livre, verá que ela é bem volátil. O CAPEX realmente aumenta e aumentou bastante rápido nos últimos anos fiscais. A margem de lucro bruto aumenta, certo? Estávamos em 40% no primeiro trimestre de 2022, agora estamos mais próximos de 50%. Olhando para o retorno sobre o capital investido da Amazon, que está em 125%, eu realmente acho que a Amazon é uma das melhores empresas em alocação de capital. Também acredito que é só questão de tempo até anunciarem recompra de ações. Dividendo não faz sentido no momento. Dividendo é a última coisa que eu gostaria de ver. Primeiro, recompre muitas ações. Depois, se realmente tiver tanto dinheiro assim, tudo bem, pague um dividendo. E olhando para a Amazon agora, você pode ver que a ação recuou ainda mais do que estava antes. Eles divulgaram um excelente relatório de lucros. Sim, houve uma recuperação na média móvel de 200 dias em $214.
Com a Amazon, quedas de 5 a 10% acontecem a cada 5 meses, e a cada ano, mais ou menos, ocorre uma queda de 10 a 15%. E sim, eu sei o que as pessoas vão dizer: ah, mas a Amazon já é grande demais, não dá para multiplicar por 5, por 10. Ok, talvez seja isso mesmo. Acredito que você vai superar o mercado facilmente nos próximos anos. Indo para a terceira empresa, a Mercado Livre. Eu sei, R dólares americanos. 1950 por ação é demais. Quando essa empresa vai anunciar um desdobramento de ações? Sinceramente, eu não sei. Já te mostrei a Bookings. Quanto está a Bookings? R 4.000, 5.000 por ação ou algo assim? Eu não sei se ou quando a Mercado Livre vai anunciar um desdobramento de ações. Sim, infelizmente vai custar caro sem acesso a ações fracionadas. Empresa avaliada em 100 bilhões de dólares. Sim, pelo PL ou outras métricas de preço, não é uma ação barata e nunca foi. Mas por outro lado, algumas empresas sempre são negociadas com um prêmio, especialmente aquelas com um perfil de margem muito bom e que consistentemente apresentam um crescimento rápido tanto na receita quanto no lucro. Mais especificamente, este foi o 27º trimestre consecutivo de crescimento acima de 30% para o Mercado Livre. Agora, quanto tempo isso dura? Segundo analistas, em 2026 o crescimento será de apenas 28,2%. No ano fiscal de 27, crescerão só 22,2%, atingindo 447 bilhões de dólares em receita. Observando a receita total e o lucro bruto nos últimos 5 anos, dá para ver que as receitas aumentaram mais rápido do que o lucro bruto. Sim, a margem de lucro bruto está caindo. Espera-se que o caixa das operações cresça 186% em 2025 e 168% em 2026. Houve uma leve aceleração, com crescimento anual de 191% no ano fiscal de 27, alcançando cerca de 13 bilhões de dólares em caixa operacional. E aqui você pode basicamente ver a margem de lucro bruto caindo um pouco. Capex subiu mais do que eu imaginava, não sabia que tinha aumentado tanto. Mas você ainda pode ver que a margem de fluxo de caixa livre tem se mantido estável, apesar deles aumentarem o Capex nos últimos trimestres e talvez nos últimos anos. A margem operacional chegou ao pico no terceiro trimestre de 2023 e agora está em 12%. Eu realmente acho que no futuro vamos ver essa margem subir um pouco. O retorno sobre o capital investido para a Melee é 12 atualmente. Isso também é como a Amazon, uma daquelas empresas cujo histórico da gestão fala por si só. Eles sabem o que estão fazendo. Cada dólar que entra no negócio será gasto para garantir que o ecossistema da Melee fique cada vez melhor. E bem, as barreiras para a concorrência ficam cada vez maiores, dificultando ainda mais a entrada de novos competidores. Apesar do tamanho, o total de pagamentos processados no último trimestre cresceu 405% e o valor bruto de mercadorias 278%. E você pode ver que esse foi o terceiro trimestre consecutivo em que vimos uma aceleração no crescimento. Vendo o gráfico, percebemos que estamos aqui também, um pouco em terra de ninguém. Com o Mercado Livre, o índice de força relativa estava muito próximo de ficar sobrevendido em uma quinta-feira. Analisando os drawdowns, vemos que estamos em um ciclo com 282% desde o pico. Agora, quantas vezes isso aconteceu? Bem, aparentemente, a cada 11 meses mais ou menos, a cada 11 meses a cada 4 meses mais ou menos, há uma queda de 5 a 6%. A cada 13 meses mais ou menos, há uma queda de 10 a 15% e a cada 22 meses de 15 a 20%, essa é a frequência média, claro. E sim, eu sei. Mercado Livre atua no Brasil, Argentina e América do Sul. Essa região não é tão estável, eu entendo, mas essa região já não era estável antes e pode não ser estável no futuro também. E apesar de tudo isso, o Mercado Livre vem crescendo e crescendo de forma lucrativa de maneira bastante rápida na última década. Além disso, grandes empresas conseguem superar más administrações, más políticas fiscais, é isso que grandes empresas com uma ótima gestão fazem. Por fim, a Meta foi uma ação que permaneceu estável no ano. Atualmente, a Meta vale 15 trilhões de dólares, com PL de 263 vezes e PL futuro de 199 vezes. Perfil de margem, claro, excelente. E então o que aconteceu com a Meta é que o negócio não está tendo um bom desempenho. Não, é novamente algo parecido, talvez não igual a 2022, mas semelhante. Eles vão gastar muito dinheiro, o mercado não tem certeza se faz sentido ou não, se o retorno sobre o investimento vai acontecer ou não.
E então estamos de volta abaixo dos 600 por ação, olhando para o que os analistas esperam que essa empresa faça. O crescimento das vendas deve desacelerar daqui para frente, crescimento de 191% no ano fiscal, de 25,16% em 26 e 138% em 27. Quanto ao fluxo de caixa livre, espera-se que o fluxo de caixa livre sofra um impacto este ano e no próximo ano fiscal. Depois, espera-se um crescimento anual de 323% no ano fiscal de 2027. Você pode ver claramente o que está acontecendo com essa empresa agora, um enorme ciclo de investimentos. Por isso vemos isso aqui. A margem de fluxo de caixa livre caiu, mas segue em 237% e a margem de lucro bruto melhorou. Felizmente para a Meta da empresa é muito lucrativa, com margem operacional de 432%. Analisando o CAPEX, percebe-se facilmente o cenário atual, mas veja o retorno anual sobre o capital investido da Meta. Agora está em 277%. Se for o caso agora, os picos anteriores eram claramente bem mais altos, porque antes eles não investiam tanto quanto agora. Mas você ainda está aqui, e o fundo de 2022 foi 202%. Só para esclarecer, seguimos em 277%. Olhando para o histórico deles, olhando para o negócio agora, por que eles não investiriam tanto se esse é o ROIC deles atualmente? Isso faz muito sentido. Muitos dos líderes têm dito, olha, preferimos construir em excesso do que construir de menos, especialmente com a Meta. Se eles construírem em excesso, sempre podem oferecer um serviço de nuvem da Meta. Eles têm nos dado algumas dicas aqui e ali durante as teleconferências de resultados. Não é o plano deles fazer isso agora, mas se eles acabarem construindo em excesso, bem, aqui está a solução. Mas enquanto isso, vimos que a inteligência artificial já torna o negócio principal deles mais eficiente e mais lucrativo. Independentemente do que ocorrer com os laboratórios de realidade aumentada, realidade virtual e outras definições, os óculos Ray-Ban são um grande sucesso. Os headsets de realidade virtual são sempre populares. No fim do ano, na temporada de festas, veremos como evoluem. Enquanto isso, essa família de aplicativos segue dominando e crescendo com pessoas ativas diariamente. Eles continuaram aumentando aquele crescimento anual de 76% de alguma forma. E então, sim, como provavelmente um dos nomes Max 7 mais baratos agora, Meta está na lista. Olhando para a ação, essa também está meio que em terra de ninguém. Está sobrevendida. Nós realmente temos uma queda de 5 a 10% a cada 3 meses e meio e uma queda de 10 a 15% a cada 18 meses. Atualmente, estamos em uma queda de 27%, e essas quedas acima de 20% acontecem a cada 18 meses novamente, em média, e então 73%. Senhoras e senhores, é isso por hoje neste vídeo, espero que tenham gostado. Confiram o Fiscal.ai na descrição e no comentário fixado, e vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!